Glória a Deus. Quem já se sentiu abraçado por Deus, não só nesse instante, mas algumas outras vezes na vida, ou muitas outras vezes na vida, glorifique a Deus. Onde você estiver agora, glorifique ao nome do Senhor, porque nós temos um Deus de eternos afetos. Nós somos da IAP Tatuapé, a igreja do abraço, do esquadrão do abraço. Mas por que nós somos assim? Porque nós aprendemos com aquele que nos ensina a sermos carinhosos, afetuosos. E essa é uma relação vertical inicialmente, que repassamos horizontalmente. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Leremos do versículo 50 até o 58, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se dirá, ou melhor, se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia. Nosso tema hoje é: o Criador leva a sério a sua criatura. Eu cresci fazendo comparações entre culturas. Lá na minha terra havia uma colônia de alemães e havia também colônia de japoneses. E nós começamos a ver sempre a parte mais técnica, né? A parte anglo-saxônica, nos alemães ensinando seus filhos. E a gente observava que alguns brasileiros não tinham paciência com seus filhos para ensiná-los. E os alemães ensinavam, às vezes havia desperdício até de material, mas eles queriam que os filhos aprendessem. E o resultado sempre foi esse, que aquelas pessoas com as quais havia paciência, tolerância de seus pais, essas pessoas evoluíram, cresceram, se tornaram engenheiros, se tornaram grandes técnicos, e alguns daqueles com os pais, com os quais os pais não tiveram paciência, essas pessoas não conseguiram passar de ajudantes gerais. Na realidade, a gente tem que entender que um Criador, ele não joga fora o que criou. Principalmente tendo feito a imagem e semelhança dele próprio.
Então, às vezes, as pessoas olham com os óculos. Hoje, nessa noite, nós vamos estabelecer um divisor de águas entre os óculos da graça, as lentes da graça e as lentes da desgraça. E nós olhamos inicialmente Romanos 8, 28, já sendo que nós somos levados para os óculos da graça. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, existe, logicamente, alguém, a quem o Senhor Jesus chamou de ladrão, ele não passa de um ladrão mesmo, aquele criador do sistema ladrão, é um ladrão que só vem a matar, a roubar, a destruir. Mas ele ele faz um divisor, Jesus faz em São João 10 e versículo 10. O ladrão vem somente a matar, a roubar, a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, alguém com este caráter, no caráter de Deus está o quê? Muito clara. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, é lógico que quem torce para que Deus desista da raça humana, que ele tivesse desistido. Interessante, a questão ela é tão forte, que Deus já preparou de antemão um resgatador para esse Adão descabeçado. A lei do Apolitrose dizia o seguinte, que quando alguém, por exemplo, um jogador, vai para a jogatina e perde tudo que tem, e no último momento, na última cartada, ele perde o domínio da sua própria vida. E se naquele tempo, como é que se resolvia isso? A lei do Apolitrose dizia o seguinte, se a pessoa for perder tudo, inclusive o domínio da sua própria vida, se tornando um escravo daquele com o qual jogou, essa pessoa só poderia ser resgatada por um parente mais velho, por um irmão mais velho. E aí Satanás, o destruidor, o ladrão, imaginou que Adão não tem irmão. Ele é o primeiro. Só que você vai ver na palavra que Adão tinha um irmão mais velho. Esse irmão mais velho é Jesus Cristo, que na plenitude do tempo, Pedro diz no discurso pós-Pentecostes, esse que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Então, já existia um irmão mais velho. Então, veja que esse Criador, ele não desiste do que cria. Falou, isso não presta mesmo, isso não aproveita. Eu fiz. Houve um momento, sim, que Deus se decepcionou, tem aquele momento de desabafo de Deus. Lá em Isaías 1, lá no primeiro capítulo, Deus mostra a decepção que ele tem, né? Fiz filhos, exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a sua manjedoura. Mas o meu povo não conhece os meus caminhos. E existe um momento do Espírito Santo lá que está registrado no Salmo 95, que ele diz o seguinte: 40 anos estive desgostado dessa geração, e disse, é uma geração que erra de coração, por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Você vai ver tudo isso, e se isso for utilizado pelo ladrão,
todos os seres humanos vão colocar na cabeça que não tem salvação, que não existe graça. Só que você vai ver o caráter de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quais são as lentes da sua vida, querido? Quais são as lentes da tua vida, querida? Com que óculos você olha a vida como um todo? A mortalidade e a corruptibilidade que entraram na vida do ser humano logo após a expulsão do Jardim do Éden, na sua ótica, elas são ferramentas ou elas são armas? E aí você vai ver, né? Eu me lembro no momento que eu comecei a cabular aula. Eu morava em São Vicente, estava no ginásio, no meio de uma classe. Eu estava na segunda E do Instituto Educacional, Instituto de Educação Martim Afonso. Devo ter gente aqui que do meu tempo aí, né? Eu sou da geração baby boomer. E aí eu fui para a segunda E, que era uma classe de mauricinhos. Coincidiu lá de gente viver só no meio do pessoal de grana lá de São Vicente, no meio de militares, de filhos de militares de alta patente e outros lá. E eu comecei a entrar na onda daquele pessoal e comecei a cabular aula para ir ao cinema, para ir no estádio ver jogo e tal. E eu comecei a perder assim, eficácia, né, nas minhas provas, logicamente que perdendo eficiência também, porque eu não ia, né? E aí chegou um momento, um dia meu pai notou, eu pensando que meu pai não sabia de nada, né? Meu pai não sabia de nada. Aí numa tarde ele fala assim: vamos embora, prepara sua roupa aí todinha, faz uma mala aí que você vai para o sítio. Você não aprendeu com todas as condições, com as condições diferenciadas em relação aos seus irmãos, agora você vai aprender como eles estão aprendendo. E aí eu fui lá. No primeiro dia, meu irmão, fui chegando e meu irmão, um dos meus irmãos, o Dias, me chamou para ajudá-lo já. Estou chegando de viagem e ele já me jogou lá no serviço. E eu fui carregar madeira para fazer a estiva na estrada, e a madeira cheia de formiga, aquelas formigas que me queimando, me mordendo. E aí eu pensei, falei, que é isso aqui? Isso é graça ou é desgraça? Num primeiro momento parecia que era só desgraça. Eu sei que Deus está falando com você. O que você está vendo, o que está acontecendo com você? Você vê como graça ou como desgraça? Porque, na realidade, o que nós acabamos de ler aqui é o seguinte: mostra que a mortalidade que passou a fazer parte do homem, ele era imortal, era incorruptível, ou seja, ele tinha um gráfico biológico, um gráfico existencial, um gráfico espiritual totalmente estável. Não tinha. Aí ele cai naquilo que muita gente acha que é desgraça. Ele passou a ser mortal. Num primeiro momento, tendo no máximo 969 anos, como é o caso de Matusalém, que foi o homem que mais viveu no planeta. Depois, já no capítulo 6 de Gênesis, no versículo 3, Deus já mostra, através de Moisés, o escritor, que os 969 anos era muito para o homem. Ele não sabia aproveitar isso, porque ele via isso tudo como desgraça, e ele estragava mais. Quanto mais tempo de vida desse para esse ser
criado a sua imagem e semelhança, Deus analisou que seria muito pior. Ele não sabia usar o tempo como ferramenta, sabia usar como arma. E aí despenca. De 969, cai para 120. Não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, porém os seus anos serão 120. E depois, o mesmo Moisés narra, lá na colina, compondo o Salmo 90, avistando a terra prometida, ele diz: a duração da nossa vida é de 70 anos. E se algum, para sua robustez, alcançam os 80, nesse caso o melhor deles é canseira e enfado. Só que essa vida sofrida, você vê hoje, né? Você tem uma ascensão biológica até os 35 anos, depois dos 35 anos você começa a cair, uma queda livre, morrendo 100 mil células por dia. E aí você vai vendo, você além de passar a ser mortal, você passa a ser corruptível. Como eu era, tem quem que é meu amigo do Facebook, vê lá a foto, quando eu casei, lá no dia 28 de dezembro de 1975, está em branco e preto lá, minha foto lá, como é que eu era. E tem a minha foto na frente, ali eu tenho a foto de capa e a foto de perfil. Você vai ver a diferença dos dois. Sabe qual é a diferença que está ali? Corruptibilidade. 100 mil células morrendo por dia. Agora, isso tudo tem que levar... O próprio Moisés diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Então, a mortalidade e a corruptibilidade que passou a fazer parte do ser humano, nas mãos de Deus, é uma ferramenta de ensino. É altamente pedagógica, são altamente pedagógicas e didáticas para aprendermos. Então, vamos fazer aqui um divisor de águas. Quem tem as lentes da graça? A mortalidade é uma ferramenta, mas quem está com os óculos da desgraça, com as lentes da desgraça, é uma arma. A corruptibilidade, para quem tem olhos da graça, é ferramenta. Para quem tem os óculos, lentes da desgraça, é arma. O tempo, para quem tem óculos da graça, é uma ferramenta. Para quem tem os óculos da desgraça, é uma arma. A lei de Deus, para quem tem óculos da graça, é uma ferramenta. Para quem tem lentes da desgraça, é uma arma. A justiça de Deus, para os da lente da graça, é uma ferramenta. Para os da lente da desgraça, é uma arma. O juízo, que justiça e juízo são a base do trono de Deus. Para quem tem óculos ou lentes da graça, é uma ferramenta, mas para quem tem lentes da desgraça, é uma arma. A voz de Deus, a voz de Deus, a voz de vida, a voz que diz: haja luz e houve luz, haja separação entre armas e porção seca. Para quem tem as lentes da graça, elas são uma ferramenta, são vida. A voz do Senhor quebra os cedros. Aí o camarada fala assim: não, quebrando o cedro, então é desgraça, não é uma arma isso. Eu não quero ouvir essa voz. Então, a gente olha e vê que todas as coisas, para quem tem lentes da graça, elas são abençoadoras.
Ainda que a gente tenha optado, como foi o meu caso, tem alguns que aprendem no amor, numa boa, assim, sabe? Numa zona de conforto, aprende. Eu não consegui aprender na zona de conforto, fui parar na roça, no sítio. Mas aprendi, e aquilo foi tão bom. E eu começo a imaginar, se eu tivesse ficado lá em São Vicente, como filho de alguém com pelo menos com média abastança, será que eu seria o que eu sou hoje? Mas como eu fui para lá, para a escola, aprender, isso me fortaleceu, mexeu com meus brios, mexeu realmente com aquilo que se chama atitude. E eu avancei. Eu hoje fico analisando pais que não aprendem com Deus. Pais hiperprotetores. Pais que realmente poupam seus filhos do grande aprendizado, porque veem que o sofrimento, que a luta, que o derramamento de suor, que é derramamento, às vezes, até de sangue mesmo. Isso é desgraça, ou melhor, é pior, né? É uma arma voltada contra eles. Mas os óculos de Deus não. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E aí, eu vou ver essa conclusão. Olha só, você tem um quadro que com os óculos da desgraça lá na saída, fora daqui do Jardim do Éden, saiam! A gente pensa assim, né? Fora daqui para fora. Vocês não têm dignidade para permanecer aqui no paraíso. E a gente pensa que aí o pecado abundou o pecado. Pecado em abundância, um erro em relação a um determinado alvo, uma hamartia mesmo. Mas aí você já vai ver em Gênesis 6:3 o Espírito Santo trabalhando. Não contenderá para sempre o meu espírito com o homem. Porque assim que ele foi expulso, Deus já começa a trabalhar na pessoa do Espírito Santo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus Cristo começa a atuar e começa a aparecer como sombra de bens futuros, nas peles, no couro, para cobrir a nudez do casal que tentou fazer um avental de folhas de figueira. Esse irmão mais velho, esse cordeiro, vai aparecendo lá no Moriá, no carneiro, que substitui Isaac lá em cima do holocausto. E depois, durante muito tempo, em todo o sistema sacrificial, ele vai aparecendo. Deus interessado. Deus, ele não perde batalha. E aí, você vê agora, aqui, a vitória, o brado da vitória. Nessa conclusão aqui, que diz: porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito. Ela foi escrita muito antes. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí,
Deus fala para você, então, meu querido, continue lutando. Quem falou que existe desgraça maior do que a graça? Quem falou? Portanto, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia! Que você, nesta noite, tenha uma renovação de forças. Se renove, porque Deus não perde batalhas. Deus é o grande vencedor nas batalhas. E aí, eu completo com a seguinte leitura. Romanos 8, do versículo 31 ao 39. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Amém? Vamos cantar?